Roma, ano 120 d.C. O Ludus Magnus, aquele gigantesco centro de treinamento onde normalmente os metais retumbavam, os gritos dos instrutores e o ritmo feroz dos gladiadores, amanhecia naquele dia imerso num silêncio tão estranho que parecia dar ouvidos a algo proibido. Não era um silêncio vazio, era um silêncio tenso, vigilante, como se as próprias paredes estivessem acostumadas a contemplar o que nunca deveria ser contado. Ali, no meio do pátio central, um círculo de homens observava sem falar, com a respiração contida. E no centro, amarrado a um poste, tremia a figura derrotada que todos conheciam. Marcos, o Trácio capturado em guerra, vendido como escravo e moldado pelo sistema para lutar, até que sua própria identidade se tornasse espetáculo. Marcos havia triunfado 5 vezes. 5 vezes havia sobrevivido à arena, caminhando entre a vida e a morte, sob os olhos de 50.000 espectadores. Mas em seu 6º combate, aconteceu aquilo que Roma não perdoava. Ele hesitou. Recuou quando deveria avançar. Deixou cair o escudo quando a multidão exigia a imagem do herói implacável. Não gritou o desafio, suplicou. E no Coliseu de Pedra, onde cada gesto era julgado pela massa, a reação foi imediata. Milhares de mãos baixaram o polegar, não por crueldade pessoal, mas porque a ilusão do espetáculo havia sido quebrada. O público havia pago por um drama épico, não pela fragilidade humana. Ainda assim, o imperador Adriano, naquele dia complacente, quase paternal, decidiu perdoá-lo. Um gesto que, para qualquer outro, teria sido uma bênção. Para Marcos, era a entrada para um destino muito mais sombrio. Ser enviado de volta ao Ludus não significava salvação. Significava enfrentar um sistema que entendia a disciplina não como correção, mas como destruição simbólica. Roma não precisava matar um gladiador para apagá-lo. Podia desmantelá-lo por dentro, peça por peça, como se a identidade fosse argila moldável. O que aguardava Marcos não era um simples castigo. Era um ritual silencioso. Uma coreografia do poder que a sociedade romana mantinha oculta sob camadas de tradição e autoridade. Ali, naquele pátio silencioso, não eram executadas penas corporais explícitas. Eram executadas penas espirituais, projetadas para transformar o homem num lembrete vivo do que acontecia quando a bravura falhava. Era uma pedagogia do medo que mantinha unida a ordem interna do Ludus e, de certa forma, a ordem moral de toda Roma. Enquanto Marcos respirava com dificuldade, a multidão de gladiadores o observava não com desprezo, mas com um reconhecimento inquietante. Cada um deles sabia que o muro entre a honra e a queda era tão frágil quanto um suspiro. E aquele silêncio que pairava sobre o pátio era testemunha de algo mais profundo que um castigo. Era o início de uma tragédia que a história oficial raramente menciona, mas que sobreviveu nos murmúrios, nos grafites, na memória daqueles que viveram aquilo que Roma preferia esquecer. Para entender o que Marcos estava prestes a enfrentar, é preciso primeiro compreender o que significava ser um gladiador em Roma. No imaginário moderno, o gladiador aparece como um herói romântico, uma mistura de força, virtude e glória cinematográfica. Mas a realidade romana era muito mais sombria. Na hierarquia legal do império, o gladiador pertencia a uma categoria que falava por si só: infames. Não era um insulto, mas um status jurídico. Significava ser alguém sem honra, sem direitos civis, sem voz perante a lei. Na mesma classificação apareciam atores, prostitutas e criminosos condenados. Não importava a destreza de um gladiador nem suas vitórias. Perante Roma, ele era propriedade. O Ludus, portanto, não era apenas uma escola. Era uma prisão fortificada, um microcosmo onde a violência não era um acidente, mas uma ferramenta de ensino. Os homens comiam juntos, dormiam trancados, moviam-se sob vigilância contínua. O lanista, o dono da escola,
exercia uma autoridade tão absoluta que nem mesmo os magistrados romanos intervinham em suas decisões internas. Para ele, os gladiadores eram um investimento econômico, não indivíduos. Seu valor dependia do espetáculo que podiam produzir e da obediência que podiam garantir. O treinamento refletia essa lógica implacável. Não se ensinava unicamente técnica, ensinava-se resistência à dor, adaptação à morte, aceitação da humilhação. Os instrutores, quase sempre gladiadores aposentados, haviam interiorizado essa cultura do endurecimento extremo. Eram duros porque haviam sobrevivido a ela e acreditavam, ou talvez precisavam acreditar, que a brutalidade era a única forma de preparar os discípulos para a arena. A agressão se convertia, assim, num idioma compartilhado, uma pedagogia silenciosa com a qual se moldava os homens como se fossem armas humanas. Dentro do ludus também existia uma hierarquia interna que não estava escrita em nenhuma lei, mas era compreendida por todos. Os veteranos dominavam os recém-chegados. Os fortes impunham sua vontade sobre os fracos. A obediência não era negociada, era a condição básica para sobreviver. E nesse mundo onde a dignidade era um luxo inacessível, a única moeda era a reputação. Perdê-la significava cair a um degrau tão baixo que, mesmo entre os infames, um podia se tornar algo menos que um homem. Por isso, a covardia era considerada uma transgressão imperdoável. Não de uma perspectiva moral ou religiosa. Roma não funcionava com categorias de pecado, mas de uma lógica econômica e teatral. A multidão assistia aos jogos para ver coragem, drama, tensão. O gladiador que recuava quebrava a ilusão. Era como se um ator esquecesse seu papel no meio da tragédia. Mas ali, a consequência não era perder o aplauso do público. Era se tornar um exemplo vivo do que não deveria ser feito. Para Marcos, voltar ao ludus como derrotado significava mais que uma queda. Era entrar num espaço onde seu nome, seu passado e sua identidade já não tinham valor. Era um lembrete de que, aos olhos do sistema, ele não era um indivíduo com história própria, mas um instrumento que havia falhado em seu propósito. E Roma, com sua obsessão pela ordem e disciplina, não deixava falhas sem correção. Nesse contexto, a sombra do castigo não era apenas medo, era uma linguagem. E Marcos estava prestes a aprendê-la. Para compreender o destino de Marcos, não basta olhar a estrutura do ludus. É preciso adentrar na mente romana, em sua forma de interpretar a honra, o corpo e o poder. Roma não classificava a intimidade segundo o gênero dos participantes, mas segundo o papel. Quem atuava tinha domínio. Quem recebia perdia status. Em uma sociedade profundamente patriarcal, assumir a posição passiva significava ser despojado simbolicamente da identidade masculina. E no ludus, onde os gladiadores já estavam no degrau mais baixo da ordem social, essa transformação imposta funcionava como uma mensagem que atravessava todas as paredes, inclusive as que o império preferia não mostrar. O castigo reservado àqueles que quebravam a ilusão do espetáculo não era uma pena física evidente, nem um simples ato de disciplina. Era um ritual público, frio, sistemático. Um mecanismo projetado para alterar a maneira como a comunidade via o transgressor e, o que era ainda mais devastador, a maneira como ele se via. A vítima era colocada no centro, não para um tormento corporal, mas para sofrer uma degradação ritualizada que transformava sua figura em advertência. O objetivo não era ferir a pele, mas fraturar o significado da palavra guerreiro. Sêneca, em seu estilo cauteloso, deixou entrelinhas alusões a castigos que despojavam da virilidade aqueles que falhavam ao dever. Juvenal falava de gladiadores que perderam a honra 2 vezes, expressão que, para um romano, tinha um peso simbólico inconfundível. Petrônio mencionava um lutador que, após decepcionar o César, foi obrigado a servir seus próprios companheiros. Nenhum desses textos descreve cenas diretas. Os romanos não precisavam explicitá-las.
Bastava a insinuação para que o leitor entendesse o alcance dessa desonra. Os grafites de Pompeia completam o quadro. Entre zombaria e sátira, aparece o nome de Celados, famoso por conquistar as mulheres, mas ridicularizado por ter sido reduzido a outra classe de serviço, após uma derrota. Aos olhos romanos, aquilo não falava de intimidade, falava de poder. Quem antes era guerreiro passava a ser símbolo de inferioridade. A humilhação era o núcleo do castigo. Tudo isso era realizado sob o olhar dos outros gladiadores, não por crueldade gratuita, mas por obrigação. Recusar-se a participar significava para eles cair sob a mesma condenação. Dessa maneira, Roma conseguia algo perturbador: que os próprios escravos colaborassem na destruição simbólica de um dos seus. O sistema disciplinar se sustentava não só na autoridade do lanista, mas no medo coletivo. Era uma rede psicológica perfeitamente construída, onde todos podiam se converter em carrascos e, ao mesmo tempo, em vítimas. O impacto não recaía unicamente sobre Marcos. Também feria aqueles que eram forçados a intervir. As crônicas modernas explicam isso melhor que as antigas. Participar de um ato que contradiz a própria vontade deixa marcas silenciosas, cicatrizes que a história raramente documenta. Mas Roma não se preocupava com o dano emocional. Preocupava-se unicamente com a obediência. Assim, o ritual cumpria seu propósito. Quem falhava deixava de ser um homem segundo os parâmetros romanos. E quem participava aprendia que a disciplina não se questionava. O ludus não castigava corpos, moldava mentes. E o fazia com uma precisão que ainda hoje é inquietante. Depois do ritual de degradação, a vida dentro do ludus mudava para sempre. Não era preciso um castigo físico visível para entender que algo essencial havia sido arrancado. O que se destruía não era o corpo, mas a percepção de si mesmo. E num mundo onde a identidade masculina estava ligada à fortaleza, ao domínio e ao valor, perder esse status equivalia para muitos gladiadores a uma espécie de morte simbólica. A partir desse momento, Marcos já não era um guerreiro. Era um lembrete vivo do que o sistema podia fazer quando alguém falhava. Os antigos cronistas descrevem as consequências dessa transformação de maneira indireta, como se até para eles fosse difícil colocar em palavras. Sêneca menciona o caso de um germano que, ao antecipar a humilhação final, decidiu terminar sua vida introduzindo um objeto de limpeza em sua garganta. Não se detalha o ato, o que importa é a decisão. Preferia uma agonia solitária antes que retornar ao ludus, marcado pela desonra. Outro relato fala de um lutador que se jogou do telhado do complexo, buscando um fim rápido que ninguém pudesse impedir. Esses episódios não são anedotas isoladas. Eram sinais de algo mais profundo. A compreensão de que, para muitos gladiadores, a perda da honra equivalia ao desaparecimento de sua última posse real. Não tinham bens, nem família, nem autonomia. Só conservavam a ideia de si mesmos como combatentes. E quando isso se fraturava, a existência se tornava insuportável. O lanista sabia disso. Para ele, os gladiadores eram um investimento, não indivíduos. Evitar suicídios não era um ato de compaixão, mas de economia. A vigilância era reforçada, especialmente após derrotas humilhantes. Ferramentas eram restringidas, portas eram fechadas, guardas eram dobrados. Tudo para garantir que aqueles que haviam sido castigados continuassem vivos, não por misericórdia, mas por utilidade. Um homem degradado ainda servia para treinar outros, para tarefas servis ou simplesmente para lembrar a todos os demais que a desobediência tinha preço. Mas a tragédia não recaía unicamente sobre as vítimas. Roma havia construído um sistema tão fechado, tão calculado, que até mesmo quem participava dos rituais saía ferido por dentro. A psicologia moderna tem um nome para isso: trauma secundário.
O fato de agir contra a própria vontade, de executar ordens que contradizem os valores internos, deixa marcas silenciosas. Em estudos contemporâneos sobre grupos submetidos à violência estrutural, observa-se a mesma dinâmica. Os perpetradores forçados não saem ilesos, vivem presos entre a culpa e o medo, entre a obediência e a consciência. No Ludus acontecia o mesmo. Os homens que rodeavam Marcos não eram monstros, eram escravos como ele. Muitos agiam por sobrevivência, outros por temor à cadeia de represálias. E nessa atmosfera, o Ludo se convertia num microcosmo onde a humanidade se diluía lentamente, substituída por uma lógica fria: obedecer ou cair. Marcos, ainda respirando com dificuldade após o ritual, compreendia agora. A arena havia sido apenas um teatro de vida ou morte. Mas o Ludus era outro tipo de labirinto, onde o inimigo não era outro gladiador, mas o próprio sistema. Onde a luta já não era pela glória, mas por conservar algo infinitamente mais frágil: a dignidade. E para muitos, essa luta era a mais impossível de todas. O Ludus Magnus não funcionava unicamente graças à força física ou à autoridade do lanista. Seu verdadeiro poder residia em algo mais sutil e mais inquietante: a forma como convertia todos que viviam dentro de seus muros em engrenagens de uma mesma máquina de controle. Marcos havia sido a vítima visível, o centro do ritual. Mas os homens que participaram de sua degradação também ficavam presos em uma rede invisível que Roma havia aperfeiçoado durante séculos. Aparentemente, esses gladiadores eram executores do castigo. Mas sob a superfície, a maioria agia porque sabia que não fazê-lo significava arriscar-se a cair no mesmo destino. O Ludus não castigava os rebeldes com violência imediata. Castigava-os com algo pior. Os convertia naquilo que temiam. A colaboração obrigada era a ferramenta mais poderosa do sistema. Cada gesto, cada ato de submissão reforçava a estrutura hierárquica que mantinha a ordem. A psicologia moderna reconhece esse fenômeno como obediência sob coação coletiva. Estudos sobre grupos submetidos a ambientes de autocontrole mostram padrões similares. Quando uma autoridade absoluta governa um espaço fechado, os indivíduos acabam perpetuando normas que em circunstâncias normais rejeitariam. Não se trata de maldade, mas de sobrevivência. E no Ludus, onde os gladiadores não tinham recursos, nem voz, nem direito a se negar, a sobrevivência era a única bússola. Roma entendia isso instintivamente. Não precisava de uma burocracia complexa nem de manuais de disciplina. O medo era suficiente. O simples conhecimento de que alguém havia sido despojado publicamente criava uma atmosfera que mantinha os demais alinhados. Os instrutores utilizavam a história de Marcos e de muitos como ele como advertência. Não eram relatos completos, eram sussurros. Lute bem, ou você se tornará um exemplo. Aquela frase, repetida entre os muros, pesava mais que qualquer castigo físico. A sociedade romana, em seu conjunto, refletia essa mesma lógica. Embora os cidadãos livres vissem os gladiadores como entretenimento, todos sabiam, ao menos de maneira implícita, que a disciplina extrema era parte do preço que mantinha a maquinaria do império em funcionamento. Roma era uma civilização que venerava a força, a autoridade e o espetáculo. E nesse contexto, a humilhação ritualizada não era um excesso, mas um componente funcional da ordem social. Até mesmo aqueles que administravam o castigo estavam submetidos ao mesmo sistema psicológico. A degradação forçada não só danificava a vítima, também erodia a empatia daqueles que a executavam, endurecendo-os para que pudessem sobreviver mais um dia, sem questionar a estrutura que os oprimia. Este tipo de dano é invisível nos registros antigos, mas sua presença se intui entre as linhas dos textos e no tom sombrio dos grafites encontrados. Marcos não estava sozinho em sua tragédia. Diante dele, ao redor dele e além do Ludus,
cada gladiador carregava uma marca distinta. Alguns sofriam a degradação, outros a imposição de executá-la. Mas ambas as rotas conduziam ao mesmo lugar: a perda gradual da humanidade dentro de um sistema que não via pessoas, mas funções. E esse era o verdadeiro poder do Ludus: converter o sofrimento num mecanismo de controle que se alimentava a si mesmo. A história de Marcos poderia parecer distante, enterrada sob quase 2000 anos de poeira. Mas basta olhar com atenção o mundo atual para reconhecer sombras familiares. As estruturas de poder mudam, os edifícios desabam, as leis se reinventam, mas certos mecanismos, especialmente aqueles que exploram a fragilidade humana, sobrevivem disfarçados. Roma, com sua crueza aberta, talvez apenas expressou sem filtros o que muitas sociedades modernas ocultam sob silêncios convenientes. O paralelismo mais perturbador aparece nos sistemas penitenciários contemporâneos. Em inúmeras prisões do mundo, a humilhação funciona como um idioma tácito, uma forma de estabelecer hierarquias entre reclusos e também entre aqueles que os vigiam. Embora as regras oficiais a condenem, a cultura interna a tolera, a normaliza ou a transforma em piada. Não deixe cair o sabão, murmuram alguns, como se a dor psicológica pudesse ser reduzida a uma frase trivial. O que Roma convertia em um ritual disciplinar, hoje se esconde em cantos escuros de instituições que supostamente devem reabilitar. Mas o espelho moderno vai além das prisões. Nas redes sociais, nos espaços de trabalho, até mesmo nas salas de aula, a humilhação coletiva adota novas formas. A exposição pública, o isolamento social, a ridicularização viral. A lógica continua sendo a mesma: quebrar a identidade do indivíduo para convertê-lo em advertência. A humanidade mudou de ferramentas, mas não de impulsos. Onde antes havia um pátio de treinamento romano, hoje há plataformas digitais que amplificam cada erro, cada fraqueza, cada instante de vulnerabilidade. A sociedade de Marcos aceitava a brutalidade como algo natural. Não existiam movimentos de reforma que questionassem a estrutura do Ludus. Nem filósofos importantes denunciavam a degradação ritualizada. Inclusive os estoicos, que pediam um tratamento mais humano para os escravos, o faziam de uma lógica utilitária, não de uma ética igualitária. O problema não era quem sofria ou por quê. O problema era se o sofrimento afetava a ordem do império. E enquanto não o fizesse, tudo permanecia em silêncio. Hoje, os debates sobre dignidade, direitos humanos e trauma psicológico ocupam espaços públicos. Mas isso não significa que a estrutura do castigo por humilhação tenha desaparecido. Simplesmente se tornou mais sutil, mais simbólica, mais revestida de discursos. A Roma antiga buscava moldar corpos, a modernidade busca moldar percepções, reputações, identidades. E em ambos os casos, o resultado final é o mesmo: controlar mediante o medo da destruição interior. Mas também existe uma diferença essencial. Atualmente, a sociedade, ao menos em teoria, reconhece que a humilhação sistemática é uma forma de violência silenciosa. As ciências psicológicas, os movimentos sociais e as instituições internacionais nomearam aquilo que Roma considerava um procedimento legítimo. Isso não elimina o problema, mas o expõe. E quando algo é exposto, pode ser questionado. Marcos, em sua época, não tinha voz, nem linguagem para nomear o que vivia. Mas sua história, repetida em milhares de gladiadores anônimos, nos obriga a olhar de frente uma verdade incômoda. O ser humano tem uma capacidade inquietante de justificar o sofrimento alheio quando serve a um propósito maior: ordem, espetáculo, controle, entretenimento. E é essa continuidade, mais que o ritual em si, o que faz com que a escuridão do Ludus Magnus continue projetando sombra até os nossos dias. O sistema gladiatório, tão enraizado na vida pública romana, não desapareceu de um dia para o outro. A imagem do Coliseu cheio, a multidão exigindo drama,
o brilho das espadas refletindo a luz do sol. Tudo isso havia definido a identidade cultural do império durante séculos. Mas como acontece com todas as instituições construídas sobre a violência simbólica e a humilhação, o tempo acabou revelando suas rachaduras. A sociedade que havia aplaudido a queda de Marcos e de tantos outros começou pouco a pouco a se transformar. O cristianismo, ainda jovem em seus primeiros séculos, foi semeando perguntas incômodas no coração do império. Não questionava apenas a prática da violência pública, mas a própria ideia de converter o sofrimento humano em entretenimento. Para essa nova visão de mundo, cada indivíduo possuía um valor intrínseco que não podia ser reduzido a espetáculo nem a propriedade. Essa noção era profundamente subversiva para a lógica romana, onde a utilidade social e a hierarquia definiam quem merecia dignidade. Após a conversão de Constantino no século IV d.C., o panorama mudou lentamente. Embora os jogos continuassem por décadas, a moral coletiva começou a virar. Os bispos denunciavam a sede de sangue do povo, e os filósofos cristãos escreviam contra a fascinação pela violência cênica. Não o faziam da perspectiva da honra ou da eficiência, como os estoicos antes, mas de uma sensibilidade distinta, a compaixão. No entanto, seria um erro imaginar que Roma despertou de repente para a misericórdia. A mudança não foi linear nem imediata. Houve resistência, nostalgia, inclusive defesa apaixonada da velha ordem. A cultura do espetáculo fazia parte da alma romana. Renunciar a ela era renunciar a uma identidade coletiva construída durante gerações. Por isso, o último combate registrado não desapareceu por decreto, mas por desgaste. Com o tempo, as lutas deixaram de atrair multidões, tornaram-se economicamente inviáveis e moralmente incômodas. No ano 413 d.C., celebra-se o último confronto gladiatório de que se tem registro. Não houve cerimônia de despedida, nem reconhecimento do fim de uma era. Simplesmente, o silêncio substituiu o rugido da multidão. Os ludus foram fechando um a um. Os escravos que haviam sido treinados para matar foram realocados para outros papéis, ou, em alguns casos, libertados. O sistema que havia moldado gerações de guerreiros e vítimas se desintegrou, não tanto por justiça, mas porque o mundo que o sustentava já não existia. Ainda assim, o desaparecimento do espetáculo não apagou seu legado. Sobreviveu na arquitetura, nas crônicas, nos mitos românticos que séculos posteriores construiriam sobre os gladiadores. Mas sobreviveu também em algo mais inquietante. A prova de que uma sociedade pode normalizar a humilhação coletiva durante séculos sem questioná-la. E quando finalmente a abandona, o faz sem reparar verdadeiramente aqueles que a sofreram. A queda do sistema gladiatório não resgatou Marcos nem os milhares como ele, mas abriu um espaço para nos perguntarmos o que significa realmente a dignidade humana e que preço pagamos, ontem e hoje, quando convertemos a vida do outro em espetáculo. Marcos, aquele homem que vimos tremer no pátio do Ludus Magnus, jamais apareceu nos registros oficiais. Não figura em inscrições, nem em crônicas, nem nos arquivos dos lanistas. Seu nome, como o de milhares de gladiadores, perde-se entre os silêncios da história. E, no entanto, sua sombra permanece, a do indivíduo preso em uma maquinaria grande demais para resistir a ela. O império lembrava os generais, os imperadores, os oradores, mas não os homens que sustentavam a estrutura por baixo, com seu corpo, seu medo e sua dignidade quebrada. A narrativa popular transformou os gladiadores em figuras quase heróicas, envoltas na glória cinematográfica. Mas essa imagem é uma máscara. Sob ela havia homens arrancados de sua terra, convertidos em propriedade e moldados para entreter uma sociedade que não via sua humanidade. Roma celebrava a coragem que mostravam na arena, mas calava sobre o terror que os impulsionava. O público aplaudia a vitória,
mas ignorava o preço emocional que cada lutador pagava para não se tornar um exemplo de castigo. A história de Marcos resume esse contraste. Sua queda não foi apenas a consequência de um erro em combate. Foi o resultado de um sistema projetado para que ninguém pudesse falhar, sem perder algo irrecuperável. A morte na arena parecia, para muitos, uma saída honrosa. A verdadeira condenação era sobreviver à derrota, viver com a identidade quebrada, ser utilizado como advertência. Marcos encarnava esse paradoxo. Um homem condenado não pelo que fez, mas pelo que a sociedade esperava dele. Quando pensamos em Roma, em suas obras monumentais, sua arquitetura, seu direito, sua literatura, costumamos admirar sua grandeza, mas cada civilização, inclusive a mais brilhante, tem um lado que prefere ocultar. No caso de Roma, esse lado era feito de vidas anônimas, sacrificadas em nome do espetáculo, da ordem e do controle. Milhares de homens passaram pelos Ludus, e embora não saibamos quantos enfrentaram o mesmo destino que Marcos, cada um viveu um drama que raramente aparece nos livros de história. A memória coletiva é seletiva. Lembramos o que nos parece heróico, emocionante, inspirador. Esquecemos o que é incômodo, o que nos obriga a questionar nossa própria fascinação pela violência estética, pelo entretenimento baseado no sofrimento alheio. Mas se queremos entender realmente quem somos como espécie, devemos olhar para essas rachaduras, não para recriar a tragédia, mas para compreendê-la. Marcos representa todos aqueles que não tinham voz, todos aqueles que foram usados, degradados e descartados sem que sua história importasse. Sua existência, embora borrada, nos convida a refletir sobre algo essencial. A dignidade humana não depende do poder, do status, nem da vitória. Depende de reconhecer o valor do outro como ser humano, mesmo quando o sistema insiste em reduzi-lo à ferramenta. E talvez essa seja a mensagem mais inquietante que Roma nos deixa. A grandeza e a crueldade podem coexistir na mesma civilização. Podemos construir colossos de pedra enquanto ignoramos o sofrimento que os preenche. Podemos celebrar a coragem enquanto fechamos os olhos para o medo que a provoca. Podemos admirar impérios enquanto esquecemos aqueles que os sustentaram com sua dor. Marcos e os milhares que viveram histórias semelhantes merecem ser lembrados não como guerreiros gloriosos, mas como seres humanos presos em uma engrenagem que os devorava. Recordá-los é, de certo modo, devolver-lhes a humanidade que lhes foi arrebatada. E ao fazer isso, lembramos a nós mesmos que nenhuma sociedade, nem a de Roma nem a nossa, pode se chamar verdadeiramente civilizada, se permite que a humilhação se converta em espetáculo.